BlackRock solicitando o ETF de Bitcoin, ainda alguns desdobramentos do processo da SEC. Hoje é segunda-feira, vamos para a nossa análise do Ethereum e do Bitcoin. Eu sou o Fábio, você está no Mundo Descentralizado e bora pro vídeo! Bom, galera, estamos aqui no Bitcoin, então a gente teve essa semana que passou, a gente teve ainda alguns desdobramentos aqui da SEC durante a semana. Tivemos uma queda aqui acontecendo na quarta-feira, que foi bem forte ainda, trazida ainda por alguns desdobramentos e alguns anúncios ali do processo da SEC. Então, assim, sofreu ainda as criptomoedas e o Bitcoin sofreu, e depois na quinta e na sexta a gente teve uma recuperação do Bitcoin aí e o anúncio da BlackRock na sua solicitação do ETF de Bitcoin. Eu vou fazer um vídeo só falando do ETF, eu devo postar ele amanhã provavelmente. Peço desculpas primeiro até pelo atraso nesse vídeo, né? Ele vai entrar um pouco tarde hoje, mas o dia foi corrido para fechar as coisas aqui. E a gente vai fazer uma análise aqui do que está acontecendo e o que pode acontecer essa semana. Então foi uma semana bem complicada ainda com as notícias, e depois teve uma recuperação do Bitcoin aí, onde a gente entra aqui na segunda-feira agora. Já estamos rodando aí com a segunda-feira. Se a gente olhar aquela linha de tendência de alta que a gente tinha colocado, eu dei uma ajustada para pegar esse ponto final, e agora ela toca em 3 pontos diferentes. Então toda essa curva, mais aquela primeiro FUD e esse segundo FUD, a gente tem esses 3 pontos, o que traz ela bem segura. E se vocês perceberam, eu fiz um canal aqui, que quando você dá esse zoom out aqui, isso daqui é uma bandeira de alta, ou seja, a gente teve uma alta aqui, e aí você teve uma queda e uma alta novamente, pode acontecer com esse rompimento. Essa é a bandeira, né? Você tem a alta, depois você tem uma queda em diagonal aqui, e depois você tem um canal, né, que faz essa queda e a subida. A gente teve isso nesse primeiro fundo nosso aqui, a gente teve essa subida, teve uma pequena descida aqui, teve uma subida de novo, então a gente pode chamar tudo isso de alta. Teve essa bandeira de alta que foi rompida pelo FUD daquele primeiro FUD com a Binance, o processo da Binance. E aí a gente teve de novo aí uma crescida muito forte, a gente fecha essa segunda bandeira, e aí a gente tem a queda, e tem uma queda extremamente acentuada de novo por causa do FUD da Binance e de todo o processo da SEC. Então esses dois períodos aqui, eles são muito similares, o que pode trazer aí para o Bitcoin, se ele conseguir romper essa, e agora aqui na segunda-feira ele quase conseguiu romper, não terminamos ainda o dia, né? Que eu falo o dia completo do Bitcoin, falta 2 horas aí, aqui pra mim tá dando meia-noite, mas eu tô no horário UTC mais 2 aqui, né, então tô mais 2 na frente, então falta 2 horas para fechar o dia, pra gente conseguir ter esse resultado. Mas ele veio testar, como ele testou das outras vezes aqui, não saiu, então essa semana é uma semana muito decisiva. A gente teve um rumor da Fidelity, que é uma outra empresa de investimento aí com capital altíssimo, que deve entrar amanhã também com uma solicitação de ETF de Bitcoin na SEC. Essas duas empresas entrando, isso pode sim trazer um rumor, independente de ser aprovado ou não, trazer um rumor grande, um ânimo no mercado para que possa ser rompida essa bandeira de alta. Então esse canal de baixa rompendo, a gente tem aí o Bitcoin subindo. Mas ele está com pouca força. Então, assim, todas as notícias boas, o Bitcoin vem sofrendo para subir, os touros não estão conseguindo passar dessa bandeira aqui, os ursos estão conseguindo defender bem essa resistência aqui dessa bandeira de alta. Então vai depender muito dessa semana, a gente precisa de uma notícia melhor aí para fazer o Bitcoin romper. Vamos ver, foi o primeiro teste depois de tudo que aconteceu. Amanhã é um dia decisivo. Rompeu essa bandeira, gente, a gente deve vir buscar aqui 28 mil de novo, ou mesmo começar de novo aqui, ter todo esse ganho de novo, e a gente ter essa subida, e aí a gente falar em passar o topo aqui de 31 mil. Mas vai depender muito, e o Bitcoin não está mostrando força, até pela SEC aqui, ele não está mostrando tanta força para isso. Só impulsionado por esses ETFs aí, esses anúncios de ETF.
uma parte que eu estava acompanhando durante o final de semana e essa semana era a mesma bandeira, pode ver que é o mesmo sinal, né? A mesma bandeira de 4 horas. Nas 4 horas, hoje a gente teve o rompimento, acabou de romper, tentou romper a 4 horas passada, voltou e agora está rompendo, precisa confirmar isso. Então, se as 4 horas confirmarem essa saída, possivelmente pode ser uma sinalização muito boa da saída do Bitcoin nas 4 horas do dia. Então, se o Bitcoin conseguir se manter aí acima de 26.700, sim, a gente pode falar de 28 mil até o final dessa semana. Ethereum, galera, Ethereum está muito parecido, então assim, a mesma LTA nossa, eu coloquei ela aqui, ela está até pegando uns pontos ou os outros, tem que dar uma ajustadinha aqui, um pouquinho para baixo, mas está pegando e esses 3 pontos fecha, então ela está fechada nesses 3 pontos, ele até passou mais desses 3 pontos, mas se segurou aqui nessa região, né? Quando a gente fala da linha, a gente fala uma região e ele tem exatamente a mesma bandeira aqui de alta. Essa primeira aqui não foi tanto uma bandeira de alta tão clara quanto essa. Parece que até inclusive é uma bandeira aqui de subida, e agora que teve a descida, é uma bandeira única aqui, né? Quando a gente olha desde essa saída para cá, com essa volta. Mas o Ethereum está bem longe do rompimento do canal, ele está no meio, ele está com pouca força, já que a SEC classificou ele como um ativo imobiliário, tirando só o Bitcoin. Então o Ethereum sentiu muito, então ele testou aqui junto com o Bitcoin para sair, mas ele veio até aqui embaixo e o canal do Ethereum está bem mais alto e ele lutou, quase ele perdeu aquela LTA, então quase ele perdeu essa LTA de crise e ele está muito próximo, diferente do Bitcoin quando a gente olha que ele se afastou dessa LTA de crise aqui. O Ethereum não, o Ethereum está brigando muito para conseguir sair daqui e ele não consegue sair dessa faixa, ele conseguiu retornar aqui, mas ele não consegue se recuperar depois do tombo que ele tomou na quinta-feira aqui. Então toda essa capitalização não retornou ainda para o Ethereum. Quando a gente olha 4 horas, ele está no mesmo esquema, um cone maior, ele até tentou sair, ele não conseguiu sair como o Bitcoin saiu nessas 4 horas do dia de hoje. Ele está testando aqui, ele tentou sair, voltou, está testando agora, e ele tem aqui uma pequena LTA dessa subida, que se ele romper aqui sem romper essa saída das 4 horas, possivelmente a gente vai ver o Ethereum voltando e testando níveis mais baixos aqui. Então tá bem complicado para o Ethereum. O próximo dia vai ser muito importante para a gente saber se rompe de vez também essas 4 horas, e aí sim a gente vê o Ethereum vindo a 1.800 aqui, provavelmente buscar aqui os 1.800 da média de 204 horas, né? Aqui ele faz o mesmo 200 períodos, acho que fica mais fácil para falar, sempre olhando o período que está aqui. Então ele pode voltar sim, buscar aqui, inclusive passar aqui a de 90 e a gente começar a manter essa tendência de alta que tá sinalizando aqui. Mas o Ethereum está muito mais fraco do que deveria. Então o Ethereum corre mais risco da gente ter uma lateralização dele, ou talvez até uma queda, e ele começar a se descolar muito da recuperação do Bitcoin. Então a gente ter talvez o Bitcoin aqui em 28 e o Ethereum não chegando a 18, depois acho que com tudo passando o Ethereum pode se recuperar, mas o Ethereum está vindo bem fraco mesmo. Lembrando que não é uma dica de investimento, mas para trazer uma moeda aí para vocês ficarem de olho, fiquem de olho. Eu estou olhando aqui a GMX, é uma moeda que ele está muito parecido, então aqui se você pegar é uma bandeira de alta, mas ele acabou perdendo aqui, né? Então ele teve um topo duplo, topo triplo aqui e caiu. Então ele está vindo fazendo esse M aqui, nesse W praticamente aqui. E agora ele está nessa bandeira para ele poder sair. Ele está tentando romper aqui, talvez com impulso. E ele está nessa retração de Fibonacci aqui dessa subida. Ele está na retração de Fibonacci de 78% aqui. Ele está na última retração de Fibonacci antes dele voltar a 100%, né? Ele fazer 100% da retração, que ele quase fez isso. Acertei aqui uma coisa. Ele quase entrou no 100%. Ele está se recuperando. E talvez ele se firme aqui para poder voltar e fazer um canal aqui nisso daqui. Ele fazendo um canal é um ganho interessante aqui.
Então uma moeda para vocês olharem e operarem aí com carinho. Ela nesse preço de 49 aí, se mantendo aqui no 48 e 45, ela é um preço interessante para poder entrar. E sim, se o Bitcoin romper e tudo vier feliz essa semana, ela sim pode buscar 57 aqui e fazer um excelente ganho nessa subida. A gente fala com potencial aí de 17% se tudo der certo. Se não, fazer aí pelo menos uns 3, 4% durante a semana. Mas vai depender muito do Bitcoin. Deixo aí para vocês estarem olhando a GMX, que é uma das moedas que eu consegui olhar essa semana e estou acompanhando ela aqui. E pode sim ser uma entrada caso ela confirme essa saída aí. Principalmente agora na terça-feira, se ela tiver uma subida. Acho que se você quiser uma garantia maior, fiquem de olho aqui, principalmente se ele romper esses 50 dólares aqui. Com força, ele pode vir subir sim, porque essa é a nossa média de 20 vindo aqui da banda de Bollinger, né? Então a gente tem esse passo para estar fazendo. Galera, de volta para mim, muito difícil dizer o que vai acontecer essa semana, mas assim, o Bitcoin e o Ethereum um pouquinho mais longe, mas o Bitcoin ele tá determinando, ele tá ao momento de romper uma bandeira de alta, que é aquela descida. Então se ele confirmar esse rompimento, sim, a gente pode falar em 28.500, 29, até 30, dependendo das boas notícias. Mas eu não estou tão otimista para um boom tão alto assim, porque eu não vejo injeção de dinheiro no mercado e uma aposta nessa subida. Talvez, se realmente a Fidelity oficializar essa entrada do ETF amanhã ou quarta-feira, o mercado sim possa ter um ânimo e aí tá pegando. Eu vou falar mais profundamente sobre o ETF e a importância dele, o quanto ele é importante para esse crescimento da criptomoeda. Eu sei que é um assunto polêmico, a gente vai falar num próximo vídeo, mas eu vou deixar aqui no card desse vídeo o vídeo sobre o abismo do Bitcoin. Eu acho que ele é interessantíssimo para estar acompanhando aí. Deem uma olhada nesse vídeo, eu vou deixar depois linkado novamente no vídeo do ETF, mas já vou colocar aqui, se você não assistiu, assista, para daí você chegar com uma base boa para o próximo vídeo. Galera, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, comenta, ajuda demais o canal. Agradeço de coração. Não está inscrito, se inscreve aí. Por hoje era só. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau!